Hoje nós vamos falar sobre redenção, claro. Muito tem se falado sobre avivamento. Ó, tá cheio de jovem aqui. Tudo isso aqui é jovem, ó. E tem o Cacá. Não ia perder a piada, né, Cacá? Cacá é de casa. Glória a Deus pela vida dos jovens. Eu sei que tem mais jovem ali também, mas de repente eu olhei aqui, ó. Glória a Deus. E muito tem se falado sobre avivamento. Quem tem escutado sobre avivamento? Quem tem visto avivamento nas redes sociais? E isso faz todo sentido se falar sobre avivamento, sabe por quê? Porque essa é a promessa de Deus para esse tempo. E a promessa de Deus de avivamento é o derramar do Espírito Santo. Avivamento é, na verdade, nada mais do que viver mais, reviver. Avivamento é sobre vida. Então, avivamento é sobre quem está morto viver e quem está vivo viver mais ainda. Isso é avivamento. Às vezes a gente confunde a palavra avivamento com falar em línguas estranhas. Também é consequência. Porque o avivamento é quando o morto vive e o vivo vive mais ainda. E como que isso acontece? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que nós devemos o quê? Desenvolver a nossa salvação. Você já parou para pensar o que significa isso? Desenvolver a nossa salvação? Significa que a gente deve buscar sempre crescer em Cristo. Nós crentes. Por que o avivamento é para a igreja se nós já estamos vivos? Porque quem é vivo? Vivo na linguagem bíblica é quem herda a salvação. Vivo na linguagem bíblica é quem vai viver na eternidade. Quem é que é herdeiro da salvação? Amém? Se você não tem essa certeza de que você vai para o céu, de que você vai viver na eternidade, se você não tem essa certeza, essa convicção, irmão, comece agora a orar. Senhor, me dê essa convicção. Senhor, salva a minha alma. Salva o meu espírito. Atos 2,17, Nicolas, tem essa promessa. É isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, não só os judeus. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. A promessa é para o adulto, a promessa é para o jovem, a promessa é para aquela criança, aquela menina. Quem que é aquela menina que estava dançando aqui? Eu fiquei só imaginando Jesus vendo aquela menina. Quem viu? Uau! Alana. Uau! Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. 2:18. Sim, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. 21. Então, todos os que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Avivamento, ser cheio do Espírito Santo, só tem um objetivo: arrependimento de pecado. Quanto mais cheios do Espírito Santo nós somos, mais convencidos do pecado nós ficamos, melhor é o nosso relacionamento com Deus, melhor é o nosso relacionamento com as pessoas. Cheios do Espírito Santo, o que crentes cheios do Espírito Santo fazem? Pregam,
o Evangelho. Só no púlpito? Não, não é sobre isso. É pregar com a vida, com as escolhas, com a postura, com o comportamento, com o que a gente faz e principalmente com o que a gente não faz. Isso é pregar o Evangelho. Então o derramar do Espírito santifica a igreja. Uma igreja santa, ela manifesta o poder de Deus. E o poder de Deus é manifestado para quê? Para que outras pessoas creiam. Outras pessoas crendo, elas recebem o Espírito Santo, elas manifestam o poder e outras pessoas creem. Vocês estão entendendo? O derramar do Espírito Santo não é para nós nos gloriarmos. O derramar do Espírito Santo não é para eu e você fazermos as coisas achando que somos algo. Lembra que até a mula falou. Eu gosto muito da pastora Viviane Martinello e ela fala numa das suas pregações, na verdade ela fala várias vezes isso, a história do burrinho. E eu acho sensacional que ela conta que aquele burrinho que entrou em Jerusalém, carregando Jesus. Vocês ouviram essa história? Lisier estava comigo, né, Lisier? Muito boa, não é? E ela fala assim que tem uma história do burrinho. Quem lembra do burrinho carregando Jesus? Que eles falaram, Hosana, Hosana nas alturas, né? Ele entrou no burrinho porque era profecia do Antigo Testamento. E aí diz que o burrinho entrou na cidade e todos começaram a gritar, porque quem estava no burrinho? Jesus. E aquele burrinho chegou na casa dele e falou, mãe, eu sou muito importante. Todo mundo me conhece, mãe. Eu entrei em Jerusalém. Uau! O povo ficou doido, mãe. Eu sou demais. A mãe do burrinho, que era crente, falou assim, meu filho, você é demais? Vai lá amanhã. Passa lá em Jerusalém amanhã. Na hora que ele entrou em Jerusalém, burrinho, daí já sem Jesus, ninguém nem tchum pro burrinho. Ninguém nem viu aquele burrinho lá. Ele chegou para casa triste, abatido. Falou, mãe, você tinha razão, né? Parece que eu nem sou tudo isso. Não, meu filho. Não é sobre você. É sobre quem você carrega. Vocês estão entendendo? Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre quem nós carregamos, é sobre quem está em nós. É sobre Jesus Cristo, o Senhor. É tudo para Ele, por Ele. Então, o avivamento, da mesma forma, é para que a glória dEle se manifeste na terra e o reino dEle avance. É para isso o avivamento. A palavra de Deus nos lembra repetidamente que nós cristãos devemos buscar constantemente sermos cheios do Espírito. Em certo momento o apóstolo Paulo diz assim, não se embriagueis com vinho, mas buscai ser cheios do Espírito de Deus, Efésios 5:18. Às vezes a gente acha que porque a gente já é crente, está dominado. Mas não é. A gente sempre lembra isso nos jovens. Gente, se fosse só sobre salvação, o que aconteceu? Os meninos aqui na frente já sabem. Ia converter e acontecer o quê? Morrer. É ou não é? Se fosse só sobre conversão, a partir do momento que eu fui salva, que eu conheci Jesus, que eu garanti meu lugar no céu, o que ia acontecer comigo? Drop dead. Morreu. O que aconteceu com a Stephanie? Stephanie era pecadora, vivia na balada, beijava os meninos tudo lá, não estava preocupado, estava saindo, decote, conheceu Jesus, converteu. O que aconteceu com a Stephanie no dia que ela convertesse? Ela ia para o céu, acabou, morreu. Mas a gente está aqui. E por que a gente está aqui? Porque a gente tem uma missão. E qual que é a missão? Ser canal de salvação. Desde o início, para isso que o povo judeu foi escolhido. Para ser canal de salvação na terra. Essa é a minha missão, essa é a sua missão.
Se não, ao converter, a gente morria. Acabou, pum, não preciso de você. Se Deus fizesse tudo sozinho, Ele pode, mas Ele não quer, Ele escolheu a gente para participar com Ele. E a palavra de Deus fala que a vereda do justo é como o clarão da aurora, que vai clareando dia após dia, até se tornar dia perfeito. Quer dizer, amanhã eu tenho que ser melhor que hoje. E está lá em Provérbios. Efésios 4:13 fala: até que todos nós alcançamos a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então não é porque você já é crente batizado que você está dando. Mas a notícia é boa. Enquanto há vida, há esperança. Não só de salvação, mas de sermos cheios e mais cheios do Espírito Santo. E é isso que a gente veio buscar hoje e nessas 24 horas de adoração. A gente está aqui porque a gente quer se render a Jesus. A gente quer entregar nossa vida a Cristo. A gente quer fazer a diferença na terra. Eu quero fazer parte do que Jesus está fazendo na terra. Quem quer fazer parte do que Jesus está fazendo na terra? Eu quero. Eu falo: Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Eis-me aqui. E eu anseio por isso. E aí, avivamento é então um novo estilo de vida. Avivamento não é você vir na igreja hoje, pular, cantar, dançar, ficar aqui 24 horas, ir para sua casa, ligar o Netflix e assistir toda a temporada de Emily em Paris e esquecer de ler a Bíblia. Isso não é avivamento. Isso é emoção. Enganoso é o coração do homem. Avivamento é busca de um novo estilo de vida. É viver de tal forma que tudo que a gente faça glorifique o nome de Deus. Nossa, mas isso é difícil demais. Você já tentou? Nem tentou. Tem alguma coisa impossível para Deus? Não. Aí ele respondeu: não, você mesmo. Que riu. Não tem nada impossível para Deus. Se é isso que você quer, é isso que Ele vai fazer na sua vida. Se você quer um novo estilo de vida, Ele vai te dar um novo estilo de vida. Vai acontecer do dia para a noite, da noite para o dia? Não. Mas vai acontecer. Mas a decisão é nossa. Salvação é individual. Deus não tem neto. Deus só tem filho. E aí, o avivamento é para esse tempo? Porque quem é que concorda que os tempos são maus? Os tempos são muito maus. Pastora Tamara esses dias pregou aqui. E nós já temos visto isso nas redes sociais, em outros lugares. Que hoje, se eu decidir que eu sou um cachorro, as pessoas têm que me tratar assim. Quem já viu isso? A gente pregou aqui outro dia sobre aborto. E o mundo chegou a tal ponto que nós temos que explicar. Eu estou grávida. Nós temos que explicar que dentro da barriga da mulher tem um ser humano. Você já pensou algum dia, Haroldo, que você teria que explicar isso para alguém? Que uma mulher grávida está grávida de uma pessoa? Agora a gente tem. Porque está cheio de gente aí falando que a gente pode matar a pessoa que está dentro da barriga só porque está dentro da barriga. E aqui, outro dia, quando a gente pregou sobre isso, e muitos de vocês não estavam aqui, nós falamos: então eu posso matar o meu filho de 3 anos. Se eu e o Vinícius estamos passando por uma crise, eu tenho 2 filhos já, o Beni com 5, o Cris com 4, lindos, maravilhosos, estão lá em cima com a Sandra, glória a Deus pela vida da Sandra. Apertou. Chegar assim: Johanna, o trem apertou, ficou feio lá em casa. Pandemia. Sabe o que nós estamos pensando em fazer, Johanna? Pastora Johanna,
Nós estamos pensando em matar o Cris. O que você vai me falar? You crazy? O que vocês vão me falar? Não, nós estamos pensando em matar o Cris de 4 anos. Vocês vão falar o quê? Você está louca? Alguém aqui vai falar assim, presta atenção. Se eu chegar e falar, eu e o Vinícius, não, as coisas estão difíceis, a gente está pensando em matar o Cris, porque é menos conta, menos trabalho, menos comida. Algum de vocês vai falar para a gente, opção sua, sua escolha. Alguém vai falar isso? Mas por que eu, grávida igual eu estou agora, chego para algumas mulheres, principalmente mulheres, o que me arrebenta, que lutam, Black Lives Matter, mas dentro da barriga, doesn't matter. Aí se eu falar, não, então eu estou grávida, mas é que eu estou pensando em tirar, e aí, sim, eu entendo, eu não sou a favor de aborto, mas eu sou a favor da escolha, você que sabe. Não é absurdo? É absurdo. Colocando assim, gente, de forma óbvia, é um absurdo. E eu falo e repito, eu sou a favor da mulher ter escolha, sim. Nós temos escolha, a gente escolhe com quem a gente vai casar, a gente escolhe onde a gente vai morar, a gente escolhe que roupa vestir. Eu escolhi a roupa que eu ia vestir hoje. Eu escolho meu plano de saúde, eu escolho a igreja que eu vou, ou não é? Mas agora, sobre vida humana, não. Só Ele tem o direito. Só Ele dá, só Ele tira. Amém? Então o mundo está tão doido. E a gente sabe que a única coisa que falta para a volta de Jesus é que toda a terra escute o Evangelho de Cristo. Presta atenção. Não é que toda a terra se converta, porque isso não vai acontecer. De todos os sinais da Bíblia Sagrada, a única coisa que falta para a volta do Senhor Jesus Cristo é que toda a terra escute o Evangelho de Cristo. Agora, se você já ouviu o Evangelho de Cristo, o tempo ainda é mais alarmante para você. Porque se você já ouviu que Cristo, que Jesus é Filho de Deus, que Ele é Deus, que Ele veio na terra, morreu na cruz do Calvário, para que eu e você tivesse a salvação, e você ainda não se decidiu, decida-se. Porque na hora que a trombeta tocar, você fica. E se você não acredita em céu nem inferno, problema seu. A verdade não muda por causa da sua opinião. A verdade é absoluta. No mundo cheio de opinião, cheio de voz, cheio de quem fala, a verdade é absoluta. Se você é ateu, se você não crê em Jesus Cristo, se você não crê em Deus, você pode estar pensando, se essa mulher aí morrer, coitada, ela está achando que vai para o céu, não vai acontecer nada. Se você tivesse certo, eu ainda sairia ganhando. Porque você estando errado, você morreu, você vai para o inferno. Passar a eternidade. E eternidade não é medida de tempo. É sempre, sempre, sempre. A nossa mente humana nem entende isso. Então, se você já ouviu que Jesus Cristo é Deus e você está ouvindo agora, se você não desligou, ou se você não ficou surdo aí no meio da pregação, e você ainda não se decidiu, não tomou postura, na lista de nomes de Jesus, eu vou te falar, o seu nome está dando. Agora está com você o bastão. Você já ouviu. Tome uma decisão hoje. E logo antes, que o apóstolo Paulo, que o Espírito de Deus através do apóstolo Paulo em Efésios fala, não vos embriaguei com vinho, mas buscai ser cheios do Espírito Santo, que eu falei em Efésios 5, ele fala assim, não sejam insensatos, procurem compreender a vontade do Senhor.
E a verdade é que muitas vezes eu e você somos cristãos e a gente fala, eu sou crente. O que significa ser cristão? Ser seguidor de Cristo, fazer o que Cristo quer que a gente faça. Mas as decisões que a gente toma, a gente nem consulta a Deus. A gente nem se preocupa com o pecado. Continua assistindo pornografia, continua traindo a mulher, continua traindo o marido, continua preguiçoso, continua sem ler a Bíblia, continua sem orar. E nos esquecemos de que ser crente é crer e viver de acordo com o que a gente crê. Amém? E ainda dá tempo de eu e você mudarmos a nossa postura e viver uma vida que glorifique o Senhor em tudo que a gente faça. Lembra de Abraão? Abraão no começo, ele não tinha a fé que ele tinha no final. Ele não tinha nem o caráter, porque ele mentia, e mentia muito. Mas Abraão, assim como eu e você, ele foi crescendo em obediência e fé na presença do Senhor. A ponto de que, se era difícil ficar no deserto, agora ele estava disposto a matar o próprio filho. Só que não vai levar 40 anos para mim e para você, amém? Porque nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, e nós temos a Bíblia inteira de guia para as nossas vidas. Então, como Abraão, nós precisamos continuar crescendo. Parar de usar os olhos carnais somente e usar os olhos espirituais, porque no momento que nós convertemos, o nosso espírito converte, a nossa alma é que continua tendo que ser trabalhada. Nós temos tudo à nossa disposição, só precisamos colocar as prioridades no lugar. E o surrender é mais um convite de Jesus para isso. Renda-se. Hoje Jesus nos diz mais uma vez: renda-se. Busque enquanto pode achá-lo. O caminho é estreito? Mas a porta continua aberta. Chegou a hora da gente mudar o nosso estilo de vida, de arrependermos, sermos restaurados, cheio do Espírito Santo, para pregar com ousadia o Evangelho da salvação. A gente anda tão preocupado com tudo que a gente tem que fazer, com as nossas dores, com as nossas mazelas, que a gente tem esquecido o mais importante: qual a vontade de Jesus para a minha vida? Qual a vontade de Jesus para a nossa vida? É chegada a hora da gente se render como a igreja primitiva se rendeu. Romanos 12:2 fala que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dor. Nós podemos seguir nesse caminho sem medo. O que Jesus pedir para você deixar, deixe. O que Jesus pedir para você fazer, faça. A vontade dele não acrescenta dor. Amém? Semana passada nós falamos de Maria Madalena. E Maria Madalena era uma mulher que viveu com Jesus. Ela estava com Jesus durante todo o tempo do ministério dele na terra. E Maria Madalena, ela ainda assim, ela tinha intimidade com Jesus, ela não reconheceu o mestre. Quando ela encontrou com ele no sepulcro, que ele tinha ressuscitado, ela não reconheceu ele. Ela estava tão triste, ela estava tão chateada, ela chorava, que a tristeza dela atrapalhou ela de ver Jesus. Nós falamos aqui como que aquelas mulheres, quando elas estavam andando para ir para o sepulcro, elas andavam e diziam: quem vai tirar a pedra para a gente? Quem vai tirar a pedra? Mas isso não impediu elas de ir. Mas elas estavam andando pensando: quem vai tirar a pedra para a gente? A pedra já tinha sido tirada. Às vezes nós andamos preocupados com coisas que Jesus que vai resolver. Não sou eu nem você. Elas não tinham que preocupar com a pedra. Quando elas chegaram lá já não tinha pedra. E aquela mulher, Maria Madalena,
A palavra de Deus fala que ela estava lá e ela chorava, porque ela tinha ido ungir o corpo de Jesus, mas o corpo de Jesus não estava lá. E a palavra de Deus fala que tinham 2 anjos naquele lugar, e que Pedro e João tinham ido àquele lugar, porque eles até apostam uma corrida lá, um chega mais rápido que o outro, e tinha mais 2 mulheres pelo menos naquele lugar, mas era para Maria que Jesus tinha uma missão. Presta atenção. Sabe o que Deus está falando comigo, com você aqui? Tinha anjos naquele lugar, tinha apóstolos naquele lugar, tinha outras mulheres importantes naquele lugar, mas era Maria que seria a primeira a ver Jesus ressuscitado. Não importa se você é o menor do seu meio, não importa se só tem pastor, se você só é amigo de pastor, se só é amigo de evangelista, é você que Jesus está chamando para uma missão importante. Maria chorava e ela falava, Jesus chegou para ela e falou assim: filha, por que você está chorando? Olha lá, mulher, João 20:15, mulher, por que você está chorando? E Maria responde Jesus assim, achando que era o jardineiro: eu estou chorando porque levaram o corpo dele, levaram o corpo dele, e eu estou aqui para cuidar do corpo dele. Vocês estão entendendo que Maria está falando de Jesus para Jesus? Você está entendendo que ela estava tão ocupada com a obra que ela perdeu a presença? Ela estava falando de Jesus para Jesus. Jesus, levar o corpo do meu mestre. Presta atenção, não perca a presença de Jesus vivo. Às vezes estamos tão ocupados com a igreja, com a obra, com o fazer, que perdemos a presença. E ela não estava pecando, presta atenção, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de prioridades no lugar. Vocês estão entendendo? Prioridades no lugar. Maria, quantas pessoas estavam lá aquele dia para ungir os corpos, porque era uma tradição dos judeus. Você não tem que fazer o que todo mundo está fazendo, você tem que fazer o que Jesus te chama para fazer. Não é hora de ungir o corpo morto. Sabe o que Jesus falou para aquela mulher? Jesus falou: vá para os teus irmãos e diga que eu estou vivo. Isso é a missão que Jesus tinha para Maria. Maria, esquece o corpo morto, vai dizer que eu vivo. Esquece o que todo mundo está fazendo, vai fazer o que eu estou te chamando para fazer. Às vezes a gente fica preso, mas eu sempre fui assim, eu sempre fiz isso, eu sempre servi desse jeito. O que nós estamos falando aqui? Que a vida do crente evolui. A forma de nos comunicarmos com Deus muda. Quem já viu isso? Quando nós nos convertemos, a forma de ouvir a voz de Deus é uma, com o passar do tempo é outra. Você fica mais sensível ao Espírito Santo. No começo tem que vir profeta falar com você, ele praticamente bate na sua cara: pá, sou eu, acorda. Quanto mais maduro, mais relacionamento com ele, mais fácil você percebe o que ele está falando com você. Não é hora mais de ungir o corpo morto. É hora de ir e dizer que Jesus vive. Amém? Jesus tem algo específico para mim e para você. Hoje, nesse tempo, não é mais sobre o que você sempre fez. Jesus está mudando algo na igreja dele.
Não é mais sobre o que nós sempre vivemos. Vamos fazer muito mais. Quem está ungindo corpo morto tem que parar e anunciar as boas novas, porque esse é o tempo. Esse é o tempo. Jesus já começou o avivamento na terra e a gente tem visto isso. E eu e você só precisamos nos render à vontade dele. Pedro, depois que viu Jesus ressuscitado, quem lembra o que Jesus fez? O que Pedro fez? Ele voltou a pescar. Jesus já tinha falado para Pedro: Pedro, você não vai ser mais pescador de homens, você vai pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Jesus já tinha falado isso para ele há um tempão. Aí ele foi, negou Jesus, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, glória a Deus, aleluia. E ele encontra com os discípulos, e na terceira vez que ele vai encontrar com os discípulos, o que Pedro está fazendo? Pescando. E olha que demais. Ele não foi sozinho, não. Ele ainda chamou os outros. Tem crente que é assim, né? Vai fazer coisa... Como é que diz a pastora Branca? Desavisado. Vai pescar e ainda leva mais 6. Olha lá, por favor, Leandro. João 21, 1. Depois disso tudo que aí você vai ler lá hoje na sua casa, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estavam juntos, conta comigo, Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que são João e Tiago, mais 2 discípulos. Quantos deram? Quantos pescadores tinham? 7 é o número do que da Bíblia? Perfeição. Gente, tinham 7, Leandro, pescadores profissionais naquele lugar. E eles passaram 1 hora pescando? Não. 2? Não. A palavra de Deus fala que eles passaram a noite inteira pescando. Gente, eu imagino que 7 pescadores profissionais entrando no mar para pescar, eles pensaram o quê? Tá dominado. Tá dominado. Que isso? 7 pescadores profissionais no mar da Galileia de noite? É isso. Quantos peixes eles pescaram no verso 3? Não pescaram nada. Não pescaram nada. Olha o que acontece de manhã. (João 21:5). Na manhã seguinte. Então clareou e Jesus perguntou: pessoal, e aí? Vocês pescaram alguma coisa? Jesus é engraçado, né? Ele tá tirando os caras. Ele tá tipo assim: mané, vocês pescaram? Ficaram 7 aí, ó, a noite inteira. Jesus pergunta para ele, com ironia. Sabe, contém ironia? Na Bíblia, a versão da geração da Gen Z, vai ter isso aí, contém ironia. Vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Jesus continuou, 21:6. Joguem a rede do lado direito do barco que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Gente, Jesus chegou para aqueles pescadores e falou assim: não, troca o barco, é porque o barco é ruim. Jesus falou isso? Jesus falou assim: troca a rede, pega uma vara, todo mundo. Jesus falou isso? Jesus falou assim: muda a companhia, esses pescadores aí não são bons não. Jesus falou isso? Jesus falou para eles saírem de lá, Caio, e ir para outro lugar? O que Jesus falou? Joga no outro lado, joga na direita. E a palavra de Deus fala que na hora a rede encheu e não tinha mais peixe. Gente, o que a gente está aprendendo aqui?
O peixe estava sempre ali. Jesus é que não queria que eles tivessem pescado, porque não era hora de pescar peixe. O peixe estava ali o tempo inteiro. Se Jesus quisesse que aquela pesca tivesse sido bem sucedida, ela teria sido. A questão aqui era a vontade de Deus que aqueles homens pescassem peixe? Não. É sobre o que Jesus quer que eu e você, a gente faça agora. No versículo 11, Leandro fala que tinham 153 peixes grandes naquela rede. 153 peixes. A Bíblia é muito engraçada, né? Especifica. Quando Deus quer, Ele faz. Se as coisas não estão do jeito que eram para ser, ore, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quais são as prioridades que eu preciso organizar na minha vida? O peixe estava lá, não era sobre ferramenta, não era sobre competência, não era sobre nada. É o que Jesus quer para mim e para você hoje. 21:17. O que Jesus queria que Pedro fizesse? Última frase. Cuide das minhas ovelhas. Não é para você pescar peixe. É para você cuidar das minhas ovelhas. Não é para você ficar preocupada com o corpo morto. É para você ir falar que eu vivo. Para com as coisas da terra, olhe para as coisas do alto. Jesus está me chamando e te chamando para algo novo, nesse tempo, nessa era, nesse lugar que nós estamos. Busque a vontade de Deus e renda-se, coloque as suas prioridades em ordem. Não é aqui que Jesus está chamando todos nós para ser pregador. Mas Ele está dizendo, busque a minha vontade. Anunciar o Evangelho, cuidar das ovelhas, não é num púlpito na igreja. Isso aqui tem que ser 15% do que a gente faz, senão está errado. Se isso aqui, pregar no púlpito, for mais do que 15% do que um pregador faz, está errado. Todos nós somos chamados para orar uns pelos outros. Todos nós somos chamados para pregar o Evangelho a toda criatura. E não se preocupa. Eu não estou falando também ninguém para te parar de trabalhar, não é esse o ponto. Mas é para você sair do automático, em nome de Jesus. Sair do automático. E falar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eles estavam tão preocupados em pescar, não estavam? Que quando eles saíram, Jesus já tinha peixe e pão na fogueira pronta. Jesus já tem o que você precisa pronto. Olha lá 21:9. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas. Não era nem sushi, era peixe assado. E também havia pão. Olha o detalhe. Vocês estão aí pescando peixe? Meu filho, eu tenho peixe e pão para você. Para de pescar. Busque a vontade de Deus, o que Ele quer que você faça nesse tempo. Pedro aprendeu a lição, Maria aprendeu a lição. Eu queria chamar o louvor para subir, que eu já estou terminando. E logo depois desse episódio, que Pedro tinha ido pescar, ainda chamou mais 6, e não pescaram nada. Jesus tem um one-to-one com Pedro, um papo reto com Pedro. Você me ama? Amo. Você me ama? Amo. No final, Pedro só falou assim, Senhor, tu sabes. Aquele Pedro arrogante já tinha ficado para trás. Senhor, tu sabes. Eu já não sei de mais nada. Quem sabe de tudo é o Senhor, tu sabes. Cuide das minhas ovelhas.
E antes de voltar, de subir aos céus. Porque esse é o Evangelho de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu único filho para morrer. Por mim e por você. E ele morreu e morreu morte de cruz. E ele ressuscitou e ele vive. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele há de voltar para buscar a tua igreja. O mundo, a história do mundo não é cíclica. Você pode estar sendo enganado neste momento, achando que as coisas se repetem e se repetem e se repetem, mas preste atenção, porque a história do mundo caminha para um fim, e o fim é terrível para o mundo, mas glorioso para a igreja, que é a volta de Jesus. E antes dele subir para o céu, ele falou o seguinte, Atos 1:5, lê. Fiquem em Jerusalém. Atos 1:5. Fiquem em Jerusalém. Não, será que está errado? Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. 1:4, desculpa, 5 agora. Pois de fato, 1:4. Fiquem em Jerusalém e esperem. Esperem. 5. Pois de fato João batizou com água. Presta atenção agora. Mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a mesma promessa para mim e para você. Esses homens e mulheres, eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. O que Jesus mandou eles fazerem? Esperar. Esperem. Porque em poucos dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. O que eles faziam enquanto eles esperavam? Quem já viu? Eles foram pescar? Não, né? Misericórdia, eles tinham aprendido, né? Igual eu e você aprendemos. Atos 1:12, Leandro. Haha. Agora que é o bicho aqui. Jesus falou para eles. Deus em mim, Jesus falou assim para eles. Espera, que daqui uns dias eu vou derramar do meu Espírito e vocês serão batizados do Espírito Santo. Igor, a palavra de Deus fala que eles voltaram de Jerusalém, vindo do monte chamado Oliveiras, que fica perto da cidade. 13. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, que ficava no Upper Room. Quem conhece esse nome? Andar de cima, vocês sabiam que era daí que saiu o nome? E aí eles foram para o andar de cima. E os apóstolos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, Judas. 14. Enquanto eles esperavam, eles sempre se reuniam para orar juntos. Quando o pastor Júnior, o pastor Saulo convoca a igreja para reunião de oração, é porque eles estão fazendo a agenda do céu na terra. Quando o pastor Júnior e o pastor Saulo abrem esse espaço de oração na quarta de madrugada, no sábado de madrugada, é porque eles estão atentos à voz do Espírito. Enquanto esses homens esperavam, eles oravam juntos. Abram a casa de vocês para oração. A casa de vocês, a minha casa, será chamada casa de oração. Chame os crentes para orar. Chame os irmãos para orar na sua casa. Não fique chamando os amigos só para comer pão de queijo e bolo de milho. Abre a sua casa para orar, porque a minha casa e a sua casa serão chamadas de casa de oração. Porque é isso que a gente deve fazer se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, se nós queremos ver o poder de Deus na terra, se nós queremos ver 3.000 almas convertendo numa pregação. Eles oravam juntos enquanto esperavam.
Em Atos 2:1. Quando chegou o dia de Pentecostes, Atos 2:1. Presta atenção. Estavam todos reunidos num só lugar. Só que sabe o que é interessante aqui? Que eles não tinham um calendário igual eu tenho na geladeira, que fala assim: hoje, dia 17, surrender na igreja, vou me consagrar, vou orar, vou jejuar, vou passar 3 horas de joelho orando, como a gente fez para estar aqui hoje. Eles não sabiam que era o dia, como eu e você sabemos que hoje era um dia desses. Eles estavam reunidos num só lugar, orando e buscando a presença de Deus. É isso que move os céus. O que move os céus é a minha oração, é a sua oração. Já é a vontade do Pai. A palavra dele diz que é a vontade dele que todos se convertam. Fica de pé que eu já estou terminando. Eles já estavam lá, orando. Nós vamos ter um momento agora de oração aqui na igreja, para você se arrepender, para que o Espírito Santo, tudo que Ele tem ministrado no seu coração, essa semana foi a semana de consagração das famílias, e lá em casa nós vimos Deus agindo, nós oramos com as crianças, e tudo que o Espírito Santo tem ministrado no seu coração, arrependa-se. Deixe o pecado. Nós vamos orar. Aqueles homens, Jesus falou: esperem que eu vou derramar do meu Espírito. Eles oravam e oravam juntos. Eles já estavam lá orando quando chegou o dia de Pentecostes. Atos 2:2. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram uma coisa parecida como chamas que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Atos 2:41. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. A vontade de Deus é que eu e você, a gente entre num lugar de arrependimento, de conversão, de santificação, para que a gente seja cheio do Espírito Santo e através da minha e da sua vida, 3.000 almas sejam salvas em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a vontade de Deus para a igreja hoje. É para isso que Deus está chamando eu e você hoje. Avivamento é sobre viver mais na presença de Deus. É sobre viver uma vida que fala de Deus o tempo inteiro, em tudo que a gente faz e tudo que a gente deixa de fazer. Avivamento é sobre conversão, arrependimento. É sobre sermos cheios do Espírito Santo, para que o poder dele se manifeste através das nossas vidas e outras pessoas creiam. O discurso de Pedro não foi diferente do que nós estamos falando nessa noite. Pedro pregava assim, 38: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa é a promessa para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ele já chamou eu e você. Se você está aqui hoje, é porque a sua voz já foi bradada do céu. É porque a sua voz já foi dita no céu. Se você está aqui hoje, é porque Ele já chamou você.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de onde você está, comece a clamar pelo Espírito da verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Esquece quem está no seu lado. Aproveite esse momento. Aproveite este momento. Entrega para Ele. É impossível deixar a pornografia. Sem Jesus, com Ele é possível. É impossível você contar a verdade para sua esposa. Sem Jesus, com Jesus isso é possível. É impossível você deixar o homossexualismo. Sem Jesus, com Jesus isso é possível. Ele te restaura, Ele te cura, Ele te liberta. Em nome de Jesus, coloque diante dele as suas mazelas, o seu pecado. Em nome de Jesus. Maria Madalena, a mulher que viu Jesus ressurreto pela primeira vez, ela era uma prostituta. Quem tem passado bonito é Satanás, que era anjo. Deixe o seu passado nas mãos de Jesus e siga, porque Ele está te chamando. Ele está chamando a igreja para um novo tempo. Ele está chamando a igreja para uma vida de oração em conjunto. A minha casa e a casa de todos vocês será chamada casa de oração, em nome de Jesus. O louvor vai continuar ministrando. E se você quiser vir aqui na frente, no altar de Cristo, se derramar na presença de Deus, eu convido os pastores que estão na casa para orar pelas pessoas que vierem aqui na frente. A equipe do Rise Up que está se consagrando, que está se santificando, também venha. Se você quiser vir aqui na frente, vem. Esquece quem está do seu lado. Esquece. Foca em Jesus. Foca na cruz do Calvário, porque Ele tem cura para você nessa noite. Ele tem restauração para você nessa noite. Ele tem poder de Deus para você nessa noite. Enquanto eu leio essa palavra, vem aqui na frente você, que o Espírito Santo falou nessa noite. Você que o Espírito Santo está movendo dentro de você, que quer viver um novo estilo de vida. Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os nossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor. E entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar, esteja agora na Jerusalém celestial. Entre na Jerusalém celestial. Venha para a presença de Deus. Entre na presença de Deus, em nome de Jesus. A qualquer momento, quando você quiser, o louvor vai ministrar mais 30 minutos aqui em cima. Aproveite esse tempo para orar uns com os outros, para buscar o Espírito Santo do Senhor.